Oi pessoal, eu me chamo Raíssa Carvalho e A Rainha Descalça foi aí a leitura coletiva do mês de setembro entre os apoiadores do Catarse e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre ele. Bem, o livro é esse aqui, A Rainha Descalça, do Ildefonso Falcones, né, que é o mesmo autor aí da Catedral do Mar. Esse livro também foi lido em leitura coletiva ano passado. Eu gostei bastante da leitura. Mas vamos lá, o Ildefonso, ele é um autor espanhol, né, que já tem aí como característica principal o seu apreço pelo conteúdo histórico, né, por esse resgate histórico de personagens aí renegados, esquecidos, marginalizados, né, tanto economicamente como historicamente, né, tanto na Catedral do Mar, que já tem vídeo aqui no canal, como aqui em A Rainha Descalça, o autor ele decide pegar personagens que têm poucos registros históricos, e aí fazer uma pesquisa bem extensa, ao que tudo mostra, né, devido à quantidade de conteúdo que ele coloca no livro. A gente percebe que é uma pesquisa bem extensa e trazer à tona, né? Então ele faz esse resgate histórico. Aqui a gente está falando de Espanha no século XVIII, só que vista de baixo, né? Vista das margens, na verdade. E é bem interessante e bem rico de acompanhar. Nesse livro aqui, nós temos duas protagonistas, né, diferente da Catedral do Mar. Eu vou ficar fazendo essa comparação, mas talvez seja uma das coisas que mais tenha me agradado aqui nessa história aqui. Nós estamos falando, vendo as coisas acontecer a partir do ponto de vista de mulheres, né? Então, a primeira delas é a cigana Milagros, né, que aqui no começo da história ela tem por volta de 14 anos, e a vida dela vai se cruzar com a da ex-escravizada Caridad, que é uma mulher aí que está chegando de Cuba, né? Ela sai de Cuba como escrava e chega na costa espanhola como uma negra liberta, né? E uma negra que não sabe o que fazer com a sua liberdade, uma mulher que não sabe o que fazer com aquela liberdade que ela recebeu, assim, inesperadamente, né? Dado que o proprietário dela, o seu escravizador ali, ele morre nessa viagem, e ali dentro do navio é uma das regras e ela fica liberta a partir daquele momento da morte do dono dela. Bem, a vida dessas duas mulheres se cruzam e elas vão gerar ali um laço de amizade muito bonito, que nasce justamente desse sentimento de não pertencimento ou de desgraça mesmo, porque muitas desgraças acontecem nessa história. Uma coisa muito interessante de perceber é que o autor ele abre o livro em 1º de janeiro de 1748. Então a gente tem aí por volta de 150 anos antes da abolição da escravatura em Cuba, né? E que é da onde está vindo a Caridad. E Caridad, ela usa a voz dela, ela usa as coisas que estão acontecendo com ela, né? Ele coloca voz nessa mulher para fazer questionamentos com relação à liberdade. O que é liberdade? Liberdade com fome é liberdade, né? O que fazer com essa liberdade? Como usufruir dessa liberdade? São questionamentos que estão sempre na boca da Caridad, e também quando ela questiona posições da igreja, por exemplo, que muitas vezes chegam até ela com um discurso de proteção, de abrigo, e ela fala, mas são eles que estão alimentando, né, aquele comércio de escravizados lá em Cuba, né, porque a igreja na Espanha é uma das principais patrocinadoras aí do tráfico do tabaco, que na maioria das vezes a maior parte vem aí de Cuba. Então, assim, é uma engrenagem muito, muito grande, muito forte, muito rica, e que a Caridad, ela tá ali como uma personagem para fazer esses questionamentos. Então, assim, gente, é um novelão. Acontecem aqui muitas coisas, muitas reviravoltas. Em determinados momentos o leitor pode sim se sentir cansado, porque é aquele tipo de livro que em uma página acontecem milhares de coisas. É um livro grande,
tá bem estourado aqui, mas ó, é um livro bem grande, tem 607 páginas e acontece muita coisa, então às vezes é necessário parar, dar um respiro para retomar o fôlego e continuar. Também é um livro com muita violência, né? É um livro que a gente está passando aqui na Espanha do século XVIII. Mais precisamente com mulheres pobres, né? Marginalizadas, excluídas. Então, assim, vocês imaginem a quantidade de atrocidades que acontecem por aqui. Mas mesmo assim, recheado de acontecimentos, mesmo sendo um livro aí de fôlego, né, de muita violência, ele vale cada linha, né? E as notas do autor ao final da leitura, assim, são um refresco, porque ele esclarece muitas coisas, é muito interessante. Eu sempre falo aqui com vocês, como eu sempre falo lá no Instagram, quando vocês pegarem algum romance histórico, sempre deem atenção se tem notas do autor, né? E sempre valorizem mais esse tipo de obra, porque é um acréscimo, né, impagável. Então, aqui é um livro que vale cada linha, né, que é recheado de informações, sobre a cultura cigana. Eu nunca tinha lido nada sobre isso, e aí eu já fiquei com vontade de pegar um outro livro que eu tenho aqui, que é uma coletânea, eu acho que é de contos, que tem aí a história da Carmen, que também é uma cigana espanhola. Eu não vou lembrar o nome do autor aqui agora, mas ele é francês. E eu já quero indicações aí, se vocês sabem de outros romances, outras histórias que se passam com ciganos, já deixa aqui a dica nos comentários. E é isso, é um livro recheado de informações dessa cultura cigana, sobre estilo de vida, sobre o pensamento mesmo, e muito interessante pensar de como era uma comunidade, né, excluída, né, é uma comunidade perseguida, mas que também era essencial para o funcionamento ali daquela Espanha do século XVIII, porque eles ocupavam postos, né, ocupavam funções da engrenagem social, de trabalhos braçais, que os próprios espanhóis eles não admitiam fazer, porque eles achavam indigno, né, o trabalho braçal, o dinheiro vindo desse trabalho braçal. Então é muito curioso também observar esse funcionamento ali da sociedade, né? Existe aí uma batida onde vários ciganos são detidos e são colocados em campos de concentração, de trabalho, né, de exploração, e em determinado momento é sentida a falta dessa mão de obra, né, vai entendendo que eles fazem parte ali daquela engrenagem, e esses ciganos são colocados novamente ali no convívio social, cheio de condições, cheio de limitações, mas acontece que se precisava dessa mão de obra braçal e não tinha mais ninguém para exercer. Então, assim, se vocês gostam de romance histórico, né, se você gosta de romance sob a perspectiva feminina, se vocês gostam de entender a história da mulher aí ao longo da história, né, como foi mudando a visão ou não, o papel ou não social da mulher aí durante a história, é um livro que eu deixo muito forte a indicação. Aqui, com todas as ressalvas e avisos que eu já fiz, é um livro de fôlego sim, às vezes vai ser necessário dar uma pausa, mas que vale cada linha. Eu já quero deixar aqui meu agradecimento às meninas que fizeram a leitura comigo, né, as apoiadoras aí do Catarse. Tem sido sempre muito divertido fazer leituras com outras pessoas, né, as leituras coletivas, as conversas lá no Telegram. Então, muito obrigada a quem está apoiando o meu trabalho, apoiando Leituras de Boteco. E vamos aí para as próximas, não é isso? Um cheiro, gente, deixa seu curtir, compartilha esse vídeo e até a próxima.